Hoje eu vou falar para vocês sobre a radioterapia. A radioterapia, ela é uma das modalidades da radiologia que nós utilizamos radiações ionizantes para tratamento, ou seja, a radioterapia ela tem um diferencial na radiologia, porque nós utilizamos fontes de radiações para poder tratar esse paciente e não diagnosticar como são nas outras modalidades de exame. Ou seja, a radioterapia, nós utilizamos fontes de radiações ionizantes para tratar esse paciente. A radioterapia ela é um método capaz de destruir células tumorais empregando feixes de radiações ionizantes. A dose ela deve ser calculada de radiação e ela será aplicada em um determinado tempo e um volume de tecido que engloba o tumor, buscando sempre erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às células circunvizinhas, ou seja, máxima dose no tecido doente e mínima dose no tecido sadio. Radioterapia ela é utilizada na medicina, na qual se utiliza radiações ionizantes para o tratamento de certos tipos de câncer e algumas doenças benignas. Ou seja, nós não vamos tratar com a radioterapia somente o câncer. Tem outras patologias que são benignas que nós podemos utilizar as radiações ionizantes para tratar esse paciente. Como a radioterapia é um método de tratamento local ou regional, pode ser indicado de forma exclusiva ou associada a outros métodos terapêuticos. Então, a radioterapia ela pode ser utilizada somente a radioterapia com a dose de radiação ou também pode ser associada a outros métodos terapêuticos. Por exemplo, pode ser realizada durante a quimioterapia. A radioterapia ela pode ser dividida em partes, ou seja, quais são as classificações, quais são as indicações da radioterapia. Nós temos a radioterapia que ela serve para, ela é como curativa, quando se busca a cura total do tumor, ou então ela pode ser paliativa, quando se busca a remissão de sintomas tais como dor intensa, sangramento e compressão. Ou seja, nós temos a radioterapia que nós vamos buscar a cura do paciente, que é a curativa, e a paliativa, que nós vamos palientar, nós vamos dar uma dose de radiação no paciente para minimizar o sangramento ou dor intensa. Os tipos de radioterapia que nós temos são a teleterapia, que é a forma de tratamento externa, ou seja, a fonte de radiação ela vai estar distante da área que vai ser tratada. E também temos a braquiterapia, que é a forma de tratamento em que a fonte radioativa ela vai ficar em contato com a cavidade tumoral que será tratada, ou seja, ela vai ficar dentro da cavidade que será tratada. A teleterapia, é um tratamento de radioterapia que nós vamos utilizar radiações. Essas radiações, elas são radiações de alta dose. Então, nós vamos utilizar equipamentos específicos para tratar a teleterapia, que são os equipamentos de megavoltagem, de quilovoltagem, de teleisototerapia, ou seja, são equipamentos que emitem altas doses de radiação. Aqui nós temos um exemplo de um equipamento de megavoltagem, ou seja, esse equipamento vai estar posicionado próximo da onde que será tratado. Sempre lembrando que ele vai ter uma distância, nessa distância ela é calculada da parte que será tratada. A braquiterapia é a forma de radioterapia na qual a fonte de radiação ela vai ser colocada no interior ou próximo ao corpo do paciente. Materiais radioativos, geralmente pequenas cápsulas, são colocadas junto ao tumor, ou seja, dentro do tumor, liberando doses de radiação diretamente sobre ele, afetando ao mínimo os órgãos mais próximos e preservando os mais distantes da área implantada. Ou seja, nós vamos utilizar braquiterapia em cavidades, vamos colocar pequenas cápsulas dentro da parte que vai ser tratada, ou seja, dentro da cavidade que será tratada. Então, qual é a diferença entre a braquiterapia e a teleterapia? A braquiterapia, nós vamos utilizar
as fontes bem próximas ou dentro do tumor, e a teleterapia nós vamos utilizar fontes fora, né? Nós vamos utilizar equipamentos que vai emitir radiação e tratar aquele tumor. Os efeitos da radioterapia, nós temos alguns efeitos, por exemplo, nós podemos ter a epiderme, né, que é o que? Uma escamação na pele. Isso por causa do efeito, né, que a dose de radiação ela acomete por causa do seu tratamento. Ou seja, o efeito ele é mínimo comparando o quanto esse paciente terá de qualidade de vida após ele ter esse tratamento. Claro que tem o efeito, mas o peso entre o efeito e o tratamento, ou seja, a qualidade que esse paciente terá depois, então realmente vale a pena, né? Então a bracterapia e a radioterapia, ela é uma modalidade da medicina que irá tratar o paciente. Ou seja, a radioterapia e a bracterapia, ela veio para poder mudar, ela veio para poder o paciente ter uma qualidade de vida, mesmo após, né, mesmo depois que ele descobriu que tem uma patologia, ele vai tratar aquela patologia com a bracterapia e a radioterapia e assim, né, continuar tendo aí uma qualidade de vida.